acontece na cabeça de um jovem branco que não acontece na cabeça de um jovem negro, principalmente na sua infância. Você tem uma série de ícones, referências, pessoas importantes falando sobre temas importantes, e isso te conecta com aquilo, te faz te ver como igual, e aquilo é sim uma possibilidade, porque é uma representação, entendeu? Agora, quando a sua etnia é subrepresentada sempre nos mesmos lugares, sem passar algumas linhas, você se coloca realmente como algo inferior. Fazer essa busca hoje, reconectar essa história do jovem negro de hoje com essa história ancestral, que até antecede a escravidão, sabe? Eu também não quis ficar batendo na tecla da escravidão, porque é o seguinte, eu queria falar disso com uma metáfora em alguns momentos, mas a pesquisa do disco antecede isso, sabe? Eu queria mostrar que a escravidão não define a história da África, a escravidão interrompe a história da África, entendeu? E esse é o grande mal do Ocidente, sabe? De quando vai tocar na África, a África, os escravos não são escravos, existiam histórias acontecendo ali, sociedade se formando, muitas tecnologias em curso que foram interrompidas pela invasão dos europeus. Então, quando eu toco nisso e tento amarrar a minha maneira essa história com a história do passado, acho que eu estou restabelecendo uma linha e criando uma referência para que esses jovens também entendam o quão foi grandiosa a contribuição deles para que o mundo tivesse onde está, sabe? No viés positivo, principalmente, sabe? Na linha que coloca a humanidade como um elemento em evolução, entendeu? É esse tipo de coisa que eu preciso fazer, eu preciso construir referências, eu acho muito importante construir referências. Então, até por causa dessa minha preocupação que eu me exponho tanto, é por causa dessa minha preocupação que eu vou na televisão, é por causa dessa minha preocupação que eu dou entrevista, é por causa dessa preocupação que eu saio numa revista, entendeu? Que arte é fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não num trono. Logo somos reis e rainhas, somos mesmo entre leis mesquinhas, vamos. Não colocaria como denúncia, colocaria como exaltação, como representatividade, entendeu? Denúncia seria se eu só visse malefícios e agressões no ambiente que eu passei. Não é só isso, sabe? Eu até acho que o disco passeia por isso, mas não acho que a totalidade do disco fala sobre denúncia e sobre racismo. Acho que é um disco sobre intelectualidade, sobre beleza, sabe? Sobre força, não necessariamente onde as pessoas costumam ver essas características. E é por isso que tem tudo isso aqui. Eu realmente me considero um representante daquilo, sou a continuidade de muitas dessas coisas, sou fruto de muitas daquelas imagens, e por isso eu estou aqui, ter meus antepassados ali, acorrentados, gritando. É uma energia que me motiva, me inspirou e que eu carrego sim, é a mesma coisa que eu faço hoje, é a mesma coisa que o hip hop tenta fazer, acorrentado pela miséria, pela pobreza, pela opressão e gritando, sabe? E aí é com esse grito que a gente quebra as correntes. Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta a um riso contente. Então acho que isso foi a coisa mais forte e que eu mais refleti durante a viagem, porque realmente isso mostra o quão a nossa história é interrompida de uma maneira brusca, e não tem uma maneira de eu me conectar com isso aí através do livro de história, através das mil formas de comunicação que vem até mim, porque na história brasileira a contribuição do afrodescendente é subjugada, é colocada de lado, sabe? Ela é minimizada, quando não transformada em uma coisa invisível, entendeu? Então, o Carlos Moore, ele fala uma parada que eu acho muito foda. Ele fala que na ausência de informações positivas sobre a África, a gente teve que se esforçar e criar essa África mítica, que a gente idolatra, que a gente venera, sabe? Então a gente criou esse estereótipo positivo para que ele fosse a nossa fonte de força. E aí quando eu viajo para Angola e para Cabo Verde, eu encontro, curiosamente, uma série de elementos na cultura desses países que são coisas que eu achava que eu tinha inventado da minha cabeça, sabe? Então, desde do ato de se contar a história, isso ter atravessado tantos tempos e os milhares de mitos e lendas e coisas que falam também sobre o Brasil, sabe? Tudo isso me fez entender essa viagem como uma grande volta para casa, sabe? Mesmo entendendo que eu sou brasileiro
E que lá a minha perspectiva também é a perspectiva de um estrangeiro, mas de um estrangeiro que sabe que em algum momento seus antepassados foram arrancados de lá, ou da Nigéria, ou da Eritreia, ou do Sudão, e que eu preciso reestabelecer isso para poder seguir em frente. Eu costumo brincar com os camaradas aqui quando a gente fala disso, que é o seguinte: nessa conversa, nessa história, é como se fosse uma corrida de revezamento, sabe? Onde vem um correndo, passa o bastão e o outro continua. Na história dos pretos, a gente está esperando esse bastão chegar e quando a pessoa chega, ele está com a mão vazia. Então você não sabe se você toca a sua história dali para frente ou se você volta para trás para entender o que aconteceu, sabe? É nesse momento que a gente vive. Já dizia o poeta: a África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado.